Galera, vídeo importante que você precisa assistir na montagem desse item aqui, ó. Kit trocador de calor do Renegade, Compass e enfim, linha Fiat, Jeep. O que ele é? Ele é um salva-câmbios, porque ele vai fazer com que sua transmissão trabalhe na temperatura ideal de trabalho. Só que tem alguns cuidados que precisam ser tomados na hora da montagem. E aí eu quero explicar para vocês que não é uma simples montagem, com os detalhes simples a ser feitos ali. Detalhe, tem que ser tomado cuidados especiais para montagem. E eu quero passar para vocês aqui um pouco mais nesse vídeo, detalhar um pouquinho mais aí para a gente não ter erro nas montagens. Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes, algumas coisas de extrema importância na montagem. Primeiro, esse aqui não é um simples radiador. Lógico que tem a parte de radiador dele aqui, mas aqui, ó, muito importante, a válvula termostática calibrada para o motor TF70, câmbio Aisin, 6 marchas da Jeep e da Fiat. Essa válvula termostática tem uma temperatura, ela faz o bypass. Bypass é uma passagem lateral. O fluido entra por aqui e volta para a transmissão. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos, no desenho, no quadro aqui, para vocês entenderem como que funciona. Então não vai ficar muito legal, não, que eu não sei desenhar muito bem. Aqui está, vamos fazer aqui um radiadorzinho, certo? Temos aqui um radiador, trocador de calor, que vai ali na frente do carro, na entrada de ar. Se eu tenho aqui o radiador, que acontece muito no mercado, apenas o radiador, onde vai entrar o fluido e sair o fluido, quando esse carro pegar uma reta constante, ventilação constante, ar, vento, vem, essa temperatura aqui, esse fluido que está passando por aqui, vai baixar demais a temperatura da transmissão, vai fazer com que o câmbio trabalhe na temperatura degradante. O que é a válvula termostática calibrada? Vai aqui na ponta. O que ela faz? Vai os nips de rosca aqui, e aí a válvula vai fazer isso aqui. O fluido vem lá da transmissão, vou fazer aqui uma mangueira. O fluido vem da transmissão, só para entender, hein, pessoal, não é para... Ele vai entrar sempre aqui na parte de baixo da válvula termostática, voltar na parte superior, até por volta de 60, 70 graus. É o bypass, aí sim ela vai circular, chegar no radiador para manter a temperatura ideal. Quando chegar na temperatura de aproximadamente de 70 graus, aí ela vai abrir a válvula. E aí o fluido vai passar para cá, fazer a troca térmica aqui no radiador. Em contrapartida, a transmissão, vou fazer de conta que é a caixa de transmissão, mas não é assim não. Os discos de composite, o que significa isso? São pacotes de disco, primeiras, que faz ali a função da primeira, segunda, terceira marcha, que são discos de pacote, que vai com o tempo se desgastando em atrito constante, superaquecendo, logicamente juntamente ao motor. O que isso faz? Esses pacotes de composite, eles superaquecem. Tanto é que esses câmbios, já registramos aí câmbios com 105, 115, 120 graus rodando, ou seja, uma temperatura muito acima do normal. E o ideal de verdade desse câmbio é ele trabalhar por volta de 69 até 80, 85 graus é a média. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, dependendo da temperatura, mas ele vai chegar no momento que ele chega nessa média de trabalho. Então, pessoal, só para entender, essas mangueiras que saem aqui do câmbio, ela utiliza essa placa. Essa placa aqui, ela vai fazer o quê? Qual é a função dessa placa de alumínio com os anéis em Viton, inclusive? Ela vai fixada lá na transmissão e nessa fixação ela vai sempre o fluido sair da parte de cima da placa, entrar aqui no radiador na parte de baixo, voltar para o radiador, voltar para o câmbio para fazer a troca. Esse sistema não é novo, esse sistema já é utilizado no diesel, nos Jeep e Fiat a diesel, câmbio 9 marchas. Tanto é que é muito mais difícil, mais de meio milhão de quilômetros rodado, problema na transmissão. Por quê? Porque ele tem uma perfeita troca térmica. Ele já tem esse radiador. E esse nosso, que nós trabalhamos aqui da Totaltech, ele tem uma linha a mais de troca térmica. O que significa isso? Quando a válvula abrir, ele tem mais eficiência na troca. Então, o original ele tem 14 linhas de troca térmica e esse aqui tem 15. Então são detalhes muito cuidadosos para ser feito, que precisa tomar atenção, que são que a fixação dele, radiador em hipótese alguma, ele pode estar encostado diretamente ali no condensador do carro, porque ele vai com atrito danificar. Ele vai fixado nas laterais. Como ele é um alumínio leve, de altíssima qualidade, ele vai ficar fixado. Ele não precisa de uma estrutura gigantesca de metal e tudo mais, até porque o original também não é, ele vai preso nas partes laterais ali de plástico. Outro detalhe muito importante que eu vejo o pessoal fazer por aí, na famosa adaptação, vamos dizer assim, é as mangueiras com deficiência na clipagem, deficiência de vazão, deficiência na hora de fazer os encaixes. Tem casos que são com abraçadeiras, radiador preso com tie-up ali, com um forca-gato no próprio radiador, enfim, tem todo tipo de adaptação. Essa mangueira é uma mangueira que ela resiste muito
muito além, muito acima do que o veículo precisa, ou seja, ela é uma mangueira que vai resistir até 150 bar em média e temperaturas altíssimas. É uma mangueira que ela tem esse acabamento externo aqui, que é essa malha náutica. Na parte interna é onde começa mesmo a parte de pressão, a borracha de alta pressão, uma trama de malha de aço interna e depois, por último, tem a borracha que resiste aos químicos, que é o fluido da transmissão. Então, pessoal, não é qualquer mangueira. Às vezes, e em contrapartida, em outros componentes também vai essas fitinhas aqui no kit, mas de ser sincero mesmo, é muito raro a gente usar. Às vezes usa para organizar um chicote, alguma coisa. O que vai usar ali mesmo de verdade são essas outras abraçadeiras aqui, ó. A abraçadeira que vai fixar na lateral do veículo ali as duas mangueiras que está passando aqui, ó. Essas duas mangueiras que está passando para não ficar solta, não ficar vibrando, uma abraçadeira emborrachada em aço inoxidável. O bypass que quando tirar o resfriador velho ali, quando você tirar esse resfriador, trocador de calor velho ali e colocar o novo, ele vai entrar nessa função aqui, ele vai só fazer a função que já existe aqui no carro. Só que ela, em vez de ficar misturando aqui o óleo com água, não. Ela vai fazer só o bypass para continuar ajudando na refrigeração do motor, porque essa passagem ela existe aqui constante, então vai se transformar nesse tubo. Não tem chance de misturar mais água com óleo, por isso, porque fica totalmente separado. O óleo vai ser refrigerado e feito a troca térmica pelo radiador, né, pela troca de ventilação, ventoinha e, enfim, rodagem. As abraçadeiras de fixação, pessoal, abraçadeira de aço inoxidável, com acabamento na lateral aqui para não rasgar a mangueira, ou seja, qualidade para ter 100%. A fixação da abraçadeira, às vezes o pessoal tem um pouquinho de dificuldade, já tem um furinho na lateral, não precisa furar a lateral, atrás da alma do para-choque, existe um furo ali do carro já esperando essa abraçadeira. Vai já ter um parafuso de aço inoxidável, torque, com uma chapa de aço também para quê? Para ficar fixo ali no carro, não ter adaptação, ou seja, para fazer realmente uma montagem precisa e zero adaptação. Então o básico, pessoal, aqui é isso aqui, ó, para montar, fazer uma montagem bem feita. Fixação. Então, pessoal, o básico ali, ó, é a fixação na estrutura que já existe no carro. Se ele for o T270 mais novo um pouquinho, a própria defletora que passa aqui tem um encaixe, dá para fazer um encaixe aqui para transpassar essas peças, essas laterais aqui, ó. Vai transpassar ele lá na lateral e no lado, olhando do carro, você olhando de frente ali do lado direito ou lado esquerdo do carro, vai ter mais um parafusinho aqui, ó, esperando esse aqui. E na parte de baixo vai ter também outro defletor, que é só fazer o corte para ele encaixar perfeitamente. Isso no caso do T270. No caso do e-Torque, dos outros veículos que não é antes do T270, ele já existe o encaixe esperando. Parece que foi desenvolvido, a impressão que dá que foi desenvolvido esperando isso aqui, mas na hora da montagem, e que a montadora fez para economizar, trocador de calor pequeno, olha só vazando óleo tudo aqui. Ele vai ter ali, em vez de ter o trocador de calor grande, que é o que o diesel tem, que não economiza, ele tem um trocador desse aqui pequeno. O que é o problema dele? O maior problema é que ele passa muitas vezes água para a transmissão e é silencioso, danifica a transmissão do carro e passa também fluido da transmissão para a água, danificando também o sistema de arrefecimento. Então o prejuízo que isso pode causar é muito grande. Fora que os carros que utilizam esse sistema trabalham com a temperatura elevada, muito acima dos 90, dos 100, enfim, na média de 105, 110 graus. Então observe aí no painel do seu veículo. E tem alguns carros aí agora que infelizmente o pessoal tirou até o marcador. Ele tem um marcador, mas ele não marca em graus. Ele marca só ali um gráfico para você não saber quanta temperatura o seu câmbio está rodando. Então por que mudou? Alguma coisa tem. Bom, galera, para finalizar aqui é isso. O câmbio precisa da troca térmica, porque discos de composite são atritos. E aí esse radiador ele é o responsável para fazer essa troca térmica. E aí você que está precisando de qualidade e suporte técnico, não deixe de fazer contato com a Capricho Imports. Vai falar diretamente com a gente, vai ter várias dicas técnicas para montagem. Você que nunca fez, você mecânico reparador que ainda não fez essa montagem, pode falar com o nosso time, falar com a gente, falar comigo mesmo, falar com todos nós, que nós temos aqui já vivência e experiência de instalação da melhor maneira possível. Existem muitas oficinas pelo Brasil que já fazem uma instalação top, perfeita, de qualidade excepcional. Agora, infelizmente, existe no mercado também todo tipo de trocadores de calor externo. E aí começa agora uma grande briga de preço no mercado. O que acontece? A qualidade, o radiador, você pega ele na mão, é um radiador de alumínio muito fino, vai dar problema com o tempo. Vai começar uma onda agora de peças de baixa qualidade no mercado, apresentando problema. Então, pessoal, fiquem atentos. Vai fazer
troca, fazer um upgrade, procura uma marca de qualidade. Nós gostamos muito de trabalhar aqui com a Totaltech, por quê? Porque tem um suporte técnico e é uma empresa que não deixa cair a qualidade. Lógico, se existir problema, tem garantia, tem suporte, tem tudo, mas fiquem atentos, tem no mercado muita gente aí trabalhando com vários produtos que não tem válvula termostática, o radiador é um radiador até parecido com esse, mas ele é muito fino, não faz uma boa troca térmica, tem vários problemas que precisam ser solucionados e, enfim, acaba plantando um defeito no carro, no seu carro, no carro de cliente, em vez de ter uma solução. Você precisou de um kit completo aí para o seu veículo, conte com a Capricho Imports, tanto na venda quanto no suporte pós-venda, e esteja também preparado para fazer uma montagem bem feita, com carinho, com capricho. Até a próxima. Tchau, tchau.